Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por estar aqui, meu amigo pastor Eliel, obrigado, Marruth, todo o ministério de Nova Ponte, que Deus continue abençoando todo o ministério presente. Agradeço a Deus pela minha digna esposa, minha companheira, minha intercessora fiel. Quando eu estou pregando, eu acho que quando ela está presente, eu acho que ela sente mais do que eu. Mas eu já senti a glória de Deus aqui. Senti de verdade a glória do Senhor quando os louvores estavam sendo apresentados. Sem perca de tempo, irmãos, Deus hoje colocou uma palavra no meu coração à tarde e eu quero compartilhar com vocês a bendita, santa palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 57. Glória a Jesus. Durante o irmão que coloca a projeção, durante a mensagem eu vou pedir, por gentileza, para colocar alguns versículos rápidos. Aí se o irmão puder atender, eu agradeço. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 ao 57. Diz assim a santa palavra do Senhor nosso Deus. No momento em que este corpo perecível se vestir de incorruptibilidade, eu estou com a tradução King James, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, ou devorada. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis sentar e vamos meditar alguns minutos na palavra de Deus. Pregar para essa multidão não é fácil. Pregar aonde o nosso amigo pastor Eliel pastoreia não é fácil, porque é um homem de Deus, é um homem que conhece a palavra, é zeloso da palavra, e eu reconheço isso, pastor Eliel. Que Deus te abençoe e continue te usando. Irmãos, um título para ficar gravado, um tema para ficar gravado para você lembrar depois, para ficar mais fácil para você lembrar. Tragada foi a morte pela vitória. Você pode dizer comigo: tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Tem um escritor que escreveu um livro que dizem as pessoas que é, depois da Bíblia, o mais vendido no mundo, que é O Peregrino. Se você não leu, é bom você ler, tem ali uma história interessante. John Bunyan afirmou que a morte é simplesmente a passagem de uma prisão para um palácio glorioso. Então, a morte de um crente, aleluia, ele escrevendo, é simplesmente a passagem de uma prisão para um palácio glorioso. É o que está nos aguardando. Há uma vida depois desta,
Não se iluda que a vida humana, ela não termina no túmulo. A vida humana, ela não se finda ali no cemitério. Ela não termina ali. Ela não acaba ali. Tem um hino do Alceu Pires, do Juízo Final. Alceu Pires é um cantor de São Paulo, e ele tem um hino que diz assim: a multidão te levará até o cemitério, e de lá para lá o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. É mais ou menos assim. Feliz aqueles que tem quem leve daqui para o cemitério, e feliz daqueles que morrem com Cristo, para que os anjos os conduza do cemitério para frente. Então a vida não termina no túmulo. O túmulo não é a nossa linha de chegada. Do outro lado dele há uma eternidade insondável. Não se engane. Do outro lado do túmulo, depois do túmulo, há uma eternidade insondável. O homem é eterno, a mulher é eterno. Ou o homem passará a eternidade com Deus, ou o homem passará a eternidade sem Deus. E isso serve para as mulheres, para o ser humano no geral. A Bíblia diz que do outro lado há uma eternidade insondável. É bem-aventurada eternidade daqueles que morrem com Cristo Jesus. E triste eternidade para aqueles que morrem sem Cristo Jesus. É bem claro na Bíblia Sagrada. A morte não é aniquilamento da vida, apenas a separação do corpo da alma. A alma não dorme, como diz alguns por aí. Não, a alma, ela não dorme, nem morre. Após a morte, ela entra imediatamente no gozo eterno ou no tormento eterno. A alma não dorme, a alma é eterna. Após o túmulo, após a morte, ela entra ou no gozo eterno ou na perdição eterna. A Bíblia fala para nós, Lucas capítulo 16, o versículo 22 e o versículo 23, fala da passagem de Rico e Lázaro. Eu, depois que aprendi com Antônio Gilberto, nunca mais me referi como parábola, porque ele sempre defendeu que esta passagem não é parábola. Esta passagem é real. O céu é real, mas o inferno também é real. Então lá nesses dois versículos nós vemos esta história. O rico levanta a cabeça e vê Abraão do outro lado, porque Deus, Jesus Cristo, ainda não tinha levado o cativo o cativeiro, ainda não tinha tirado os salvos lá de baixo e levado para cima. Então ambos estavam no cheio de Abraão, ambos estavam lá embaixo, separados por um abismo. E a Bíblia diz que o rico olha Abraão e dá um grito: pai Abraão, molha o dedo numa água e coloque na ponta da minha língua, para que eu refresque pelo menos um pouquinho, porque o lugar que eu estou é de tormento. Porém Lázaro já estava desfrutando das glórias eternas, das maravilhas eternas. Você está aqui. Primeiro objetivo, adorar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Segundo objetivo, você está sendo preparado pelo Espírito Santo para morar nas glórias eternas, no céu eterno, nas maravilhas eternas. Quantos estão caminhando para lá? Glória a Deus. O corpo sim,
morre. Olha, entenda bem, o corpo carnal, ele morre, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 12:7, que o pó volte à terra. A carne vai se desfazer, porque está escrito na Bíblia: o corpo de carne dorme no pó da terra, pois veio do pó e é pó e voltará a ser pó. Eclesiastes 12:7. Mas esse mesmo corpo ressurgirá na segunda vinda de Cristo. Aleluia! Uns para desprezo eterno e outros para glória eterna. Se o amado aí da projeção puder colocar para mim aqui, João 5, capítulo 5, versículo 28 e 29. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo buscará os seus, aqueles que estão, aleluia, todos que morreram ressuscitarão. Diga comigo, todos que morreram ressuscitarão. Uns para a perdição eterna, uns para desprezo eterno, uns para vergonha eterna, outros para a glória eterna, outros para as maravilhas eternas. Quantos aqui ressuscitarão para a glória eterna, ou será arrebatado vivo? Olhe lá, não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos que repousam nos túmulos farão o quê? Ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz daquele que é o autor da vida, daquele que tem o comando do céu, da terra e do inferno, daquele que tem o poder de trazer os mortos à vida, o Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 29, por favor. E sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. É por isso que você tem que ser fiel, leal, servir a Deus com zelo. Ou você será arrebatado vivo, ou você será ressuscitado para morar nas glórias eternas. É sério, ninguém escapará desses dois. Ou ressuscitará para a glória eterna, ou para a perdição eterna. Temos esperança na morte. Diga comigo, temos esperança na morte. Parece loucura, mas não é loucura. Há uma vida depois desta. O túmulo não é a linha de chegada. Aleluia! Do outro lado dele há uma eternidade insondável de bem-aventuranças para nós que estamos na presença do Eterno. Aleluia, Jesus querido. Para nós que estamos na presença do Senhor. Aleluia. Há uma esperança viva eterna. Cristo matou a morte, Ele a venceu, arrancou dela o seu aguilhão. Como diz o escritor Leonardo de Ravenhill, o diabo fez de tudo para Jesus não chegar ao Calvário, mas ele chegou. Depois o diabo fez de tudo para ele não morrer na cruz, mas ele morreu. Bem-aventurada a morte de Jesus no Calvário. Depois o diabo fez de tudo, levou os demônios tudo para a porta do túmulo e disse: essa pedra não pode ser removida. Se ela for removida,
principalmente de dentro para fora, estamos lascados. Mas no terceiro dia, aquela pedra foi removida de dentro para fora. Você está aqui porque a pedra foi removida. Nós estamos cantando porque a pedra foi removida. Nós temos certeza da vida eterna porque a pedra foi removida. Nós estamos falando línguas e com certeza vamos continuar porque a pedra foi removida. Quantos pode glorificar pelo Senhor ter removido aquela pedra? Diga alguma palavra para Deus aí. Ele venceu a morte. Na verdade, Jesus, quando deu os últimos suspiros, ele não disse: Satanás, você venceu, eu entrego. Não. Ele não disse: morte, você venceu, eu me rendo. Não. Sacerdotes, Pilatos, Anás, Caifás, vocês venceram, eu me rendo. Não. Jesus não disse lá, dando os últimos suspiros: demônio, Satanás, Lúcifer, eu reconheço que você venceu, eu me rendo. Não. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que ele deu a vida e tornou pegá-la. Teramassore queima cheia. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia, Jesus. A morte morreu na morte de Cristo. Diga comigo: a morte morreu na morte de Cristo. Parece uma redundância, mas não é. Ao ressurgir dos mortos, com corpo imortal e glorioso, ele triunfou sobre a morte e agora tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia, Jesus querido. Se o amado puder colocar Apocalipse 1:18, por favor. A Bíblia diz que quando ele morreu, ele desceu nas profundezas do abismo, ele desceu nas profundezas do Sheol Hades. Alguém diz que ele foi lá pregar. Não, ele não foi lá pregar. Primeiro ele foi no Hades, ele foi no inferno, lugar de tormento, e chegou lá e disse para todos eles: vocês não acreditaram, vocês não creram, mas eu sou Jesus, morto e ressuscitado. Triste de vocês que não creu. Depois ele foi no seio de Abraão e diz: bem-aventurado vocês que não viu e creram. Bem-aventurado vocês que creram nos profetas, creram na lei, creram na palavra, creram no anjo do Senhor. Bem-aventurado é vocês, sou eu. Olhe lá, Apocalipse 1:18. Eu sou o que vive. Estive morto na verdade, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Aleluia. E possuo as chaves de quê? Da morte e do inferno. Irmão, entra no mundo espiritual. Te liga da terra, entra no mundo espiritual e visualiza Jesus lá dizendo: me dá cá. Meu é o domínio e o poder do céu, da terra, debaixo da terra, tudo está sujeito ao meu poder. Você pode glorificar aquele que está acima de tudo e de todos. Recanai, Shumi, Kenahai.
nome do Senhor. Embora a morte ainda esteja em atividade e seja capaz de arrancar dos nossos braços aqueles a quem amamos, ela já está com a sua sentença lavrada. Ela é o último inimigo a ser destruído. 1 Coríntios 15, 26, pode colocar lá. Embora a morte ainda está em atividade, ela ainda continua levando o que a gente ama. Ela continua exercendo o papel de morte, mas a sua sentença está lavrada. A Bíblia diz que ela será ali, ó. E o último inimigo que será destruído é a morte. Ela será destruída. Eu não sei se é um anjo, se é um estado. Eu sei que a Bíblia diz que ela será destruída. A ressurreição de Cristo. Pode colocar lá e deixar lá para mim lendo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23. Aleluia, Jesus. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Cristo entrou no mundo como Filho unigênito de Deus, mas ao vencer a morte, levantou-se do túmulo como primogênito entre muitos irmãos. Ele é a primícia dos que dormem. Halachore kabahai. Irmão, sacode o seu irmão e diga: tenha convicção. Diga aí para o teu irmão: tenha convicção. Você será ressuscitado, porque o seu Jesus foi. Não é homens que prometeu, não é pastores que prometeu, não é anjos que prometeu, é Jesus quem prometeu. Você vai ressuscitar porque Ele ressuscitou. Olha lá. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Oh glória! Aleluia! Ei, será que o diabo ainda está colocando dúvida na sua cabeça? Será que vai ter esse negócio de ressurreição mesmo? Será que a gente vai voltar mesmo depois da morte? Olha aqui, irmão. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim como Adão, todos morreram, mas em Cristo, todos foram vivificados. Ele foi o primeiro a ressurgir dos mortos. Tudo Ele fez primeiro. Tudo Jesus fez primeiro. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele ressuscitou com um corpo imortal e glorioso, e nós o seguiremos, pois também receberemos um corpo semelhante ao da sua glória, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial. Você crê nisso, irmão? Coloque aqui, irmão, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Vamos fundamentar na palavra. Lá não terá feio, viu? Lá não terá feio. Lá não terá alto, baixo, todos seremos iguais. Um corpo de glória vai abastecer sobre nós, no poder da glória eterna. Olhe lá, Filipenses 3, 21. Que transformará os nossos corpos humilhados. Outra tradução diz: o nosso corpo abatido. Como o nosso corpo é abatido, como somos
maltratados para ser fiel a Deus. Ontem eu orei até 2 horas da manhã. Hoje eu ministrei na escola bíblica, minha esposa ministrou também para as irmãs, eu ministrei para os jovens. Cheguei em casa, não consegui dormir. Fui para a sala orar, fui preparar essa palavra, e quando me vi já era quase 4 horas. Como somos abatidos para ser fiel a Deus, mas a Bíblia diz que esse corpo humilhado, abatido, será transformado num corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio eterno. O nosso fim não é a tumba escura e fria, mas a radiante e gloriosa ressurreição. Não perca a alegria da salvação. Perca dinheiro, perca casa, perca carro, perca terra, mas não perca a alegria da salvação em Jesus. Os discípulos voltaram alegres, e Jesus disse: que alegria é essa? Aos demônios nos submete. Saíram rastejando, as pessoas foram curadas, estamos vibrantes. Jesus disse: vou lhes falar de uma alegria maior. Aleluia, Jesus querido. O vosso nome está escrito Aleluia. no livro da vida eterna. Diga para alguém aí, levanta a cabeça, irmão. O seu nome está escrito no livro da vida eterna. Lá não entra quem tem mais, lá não entra quem é mais belo, lá não entra quem é mais rico, lá não entra quem tem mais posse, lá não entra sem ser convidado, lá não entra pela janela, lá não entra pelo telhado. A Bíblia diz em Apocalipse 22:14: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. É pelas portas, e só quem o nome estiver no livro da vida vai entrar pelas portas. Quem vai entrar lá? Quem vai entrar lá? Quem vai entrar lá? Bendito seja o nome do Senhor. Maravilha, Jesus querido. Aleluia. Caminhamos não para uma ocaso inglório, mas para um amanhecer cheio de fulgor. John Blanchard diz: quando a morte derruba o cristão, ele cai no céu. Diga aí para o teu irmão: quando a morte derruba o cristão, ele cai no céu. Ele cai nos braços eternos de Deus. Aleluia. A morte para os filhos de Deus é bem-aventurança e não desespero. Coloque aqui, amado, Apocalipse 14:13. A morte para os filhos de Deus não é perca, não é fim, não é desespero, é bem-aventurança eterna. Então ouvi uma grande voz do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanharão para a eternidade. Você crê nisso? Quando uma pessoa morre em Cristo,
é bem-aventurada, pois descansa das suas fadigas. A morte é o funeral de nossas tristezas. Quem morre em Cristo tem seu espírito aperfeiçoado imediatamente. Paulo diz que nós estamos caminhando para chegarmos à estatura de varão perfeito. Enquanto estivermos na terra, não conseguiremos chegar à estatura de varão perfeito. Mas quando fecharmos os olhos aqui, imediatamente entraremos em estado perfeito. Glória seja dada ao nome de Jesus. Coloca aqui, irmão, para não ter dúvida, Hebreus 12, 23. Hebreus 12, 23. Deus considera a morte dos santos algo precioso. Salmo 116, 15. Preciosa é a morte dos seus, dos santos, à vista do Senhor. Olhe lá, Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos na onde? Na onde? A igreja dos primogênitos, cujo nome está escrito no céu. A Deus, o juiz de toda a humanidade, dos espíritos dos justos, agora perfeitos. Aleluia. A Bíblia diz que morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor. Segundo Coríntios 5, 8. Pode colocar lá. A morte para o cristão é felicidade, porque a partir desse mundo de fadigas, cansaço, dores, frustrações, fraquezas, para estar com Cristo no céu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Paulo escrevendo aos Coríntios. Irmão, menos da terra na sua vida, mais do céu na sua vida. Menos glórias terrenas, mais glórias eternas. Menos riquezas perecíveis, mais riquezas espirituais na sua vida. Eu profetizo mais certezas de Deus na sua vida, mais convicções de Deus na sua vida. Coloque Filipenses 1, 23, irmão. Eu gosto de ler. Filipenses 1, 23. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Aquela luta que Paulo estava vivendo. Ao mesmo tempo que eu quero ficar para pregar mais, para alcançar mais vida, para levar mais o evangelho, para ensinar mais a doutrina de Deus, ao mesmo tempo que eu quero ficar, ao mesmo tempo a minha alma que está preparada, o meu espírito deseja Deus, sonha com Deus, almeja partir dessa vida para a glória que é infinitamente melhor. Irmão, se Deus te der uma visão do céu, vale mais do que tudo que você já estudou até hoje. Uma visão, uma revelação, que Deus te visitar na madrugada e dizer: meu servo, é isso, valeu tudo que você, é superior a tudo que você estudou, todos os livros. E esse homem que escreveu isso aqui, ele teve. Porque numa crise do seu ministério, ele disse: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Não usa nem o primeiro nome ali ele usa.
Ele diz: esse homem foi arrebatado. A gente está parando de acreditar nessas coisas. Mas a Bíblia fala que tem essas coisas. Ele diz: esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Eu estive lá. E eu vi coisas que os homens ainda não podem ver. Eu ouvi palavras que os homens ainda não podem ouvir. Eu vi coisas tão maravilhosas lá, que não consigo expressar por palavras humanas. Não consigo exprimir por palavras humanas. Ei, os melhores estão lá. As melhores bandas, orquestras estão lá. Os melhores maestros estão lá. Os melhores cantores estão lá. A música não foi daqui para lá, ela veio de lá para cá. Peça a Deus para te voltar a dar visões do céu. Peça a Deus para voltar a entrar no seu quarto e falar contigo. Irmã, Deus quer voltar a falar contigo lavando prato. Aleluia, Jesus querido. Arrumando tua casa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A morte para o cristão é mudança de endereço. Aqui na terra somos peregrinos e forasteiros. Nosso lar é o céu. A nossa pátria é o céu. Não esqueça disso. O nosso lar é o céu. A nossa pátria é o céu. Os melhores que passou por essa terra não ficaram aqui. Abraão viu ela de longe. Moisés viu ela de longe. Isaías viu ela de longe. Morrer para o cristão não é ficar vagando em trevas, nem ir para um lugar de tormento até ser expurgado de seus pecados. Ao contrário, morrer é levantar acampamento e ir para a casa do Pai. Aleluia, Jesus querido. Ao contrário, morrer é ir para a casa do Pai, é singrar as águas turbulentas, tristes do mundo e ir para o porto seguro celestial. Pastor Eliel, a maior tragédia do inferno é que Deus não está lá. Não tem como um lugar ser bom se Deus não está. É verdade, Jesus. Essa igreja é uma bênção porque Deus está aqui. O seu casamento é uma bênção porque Deus está lá. A sua casa tem paz porque Deus está lá. No inferno não tem diálogo. Quando você sente muita dor, você está de enxaqueca, você quer entrar num quarto escuro e ficar quietinho, não falar com ninguém. Agora imagina, o inferno não é só escuridão, é densas trevas, é mais do que uma escuridão normal. E lá é um lugar de dor, de gritos, de berros. É um lugar que se desfigura a alma, ela perde a imagem, ela perde a semelhança. E Jesus disse: a alma vira bicho e o fogo nunca apaga. Ninguém mais se conhecerá uns aos outros no inferno. Tem a gente que até brinca:
Se eu for para o inferno é mais um entre os milhões para a gente conversar lá. Não tem conversa, é um lugar de dor, é um lugar horrível, é um lugar quente, é um lugar escuro, é um lugar tenebroso. Ninguém vai conhecer mais ninguém. Não tem climatizador, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem esse oxigênio na medida, lá não. Agora o céu é diferente. Jesus disse: muitos virão de todas as partes da terra e sentará na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos virão de todos os rincões da terra, sentará com Paulo, aleluia, Abraão, sentará com Isaías, João, sentará com Mateus, aleluia. Ué, pastor, a gente vai conhecer uns aos outros lá, claro. Ou você acha que você vai ver outro Jesus lá? É o mesmo Senhor, o mesmo que andou pela Galileia, andou pela Judéia, é o mesmo. Não é reencarnação, é encarnação, é Ele nele mesmo. Então eu vou conhecer o pastor Eliel, eu vou conhecer os companheiros, eu vou conhecer minha esposa, embora não haverá mulheres lá, mas todos seremos semelhantes aos anjos. Estou terminando. O céu é um lugar, é um estado, é a casa do Pai, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte, nem luto. O céu é o nosso destino. A morte, portanto, não é um caminho tenebroso que nos conduz ao silêncio do pó, mas uma janela cheia de luz que nos leva para o seio de Abraão, para o paraíso cheio de glórias eternas. No céu não há remorso, nem lágrimas, nem pesar, nem despedida. No céu veremos Jesus face a face, seremos a Ele, serviremos a Ele com alegria, nos deleitaremos em seu amor e desfrutaremos juntos com Ele eternamente. Pastor Eliel, tem gente achando que o céu, você vai chegar lá com uma roupinha branca, um vestidinho branco, vai ficar vendo uma grama verde assim, aquele tédio, ó. É o céu. Tem nada para fazer, só dormir o dia inteiro, ó. O céu não é isso. O céu está em movimento. O céu tem voz. O céu tem louvores. O céu tem diálogo. O céu é um mistério. Mas o céu tem venturas eternas. Aleluia. Bendito seja o nome. Tem muita coisa que está na Bíblia que não foi revelado que tem no céu. Vai ter muita surpresa. Tinha coisa que o anjo dizia para João: isso escreve. Isso aqui que você está vendo, escreve. Mas tinha coisa que o anjo dizia: isso aqui você não escreve. Isso aqui não é para revelar agora. Isso aqui não é para falar agora. Está reservado para o dia que os santos de todos os lados e de todos os rincões chegaram. Irmão, vai faltar um tópico inteiro aqui, mas eu vou encerrar. Eu queria cantar um hino com o pessoal. O mesmo Senhor descerá do céu. Dá um ré maior, irmãos. A igreja fique de pé, por favor. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador para morar no céu? Alguém está afastado, deseja voltar para Jesus? Alguém? Levante sua mão para que nós possamos ver você.
Alguém que ainda não serve o Senhor e deseja servi-lo? Alguém que está afastado, deseja voltar? Jesus, ao ressuscitar, a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória. Ré maior. A igreja cante comigo. Enquanto cantamos, eu queria que você saísse do seu lugar para a gente orar. Eu não sei se dá tempo. Já foi, né? Orar. Cante comigo. No Espírito. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado. Ninguém canta como a igreja. Da terrestre não podem a glória ofuscar. Do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. O coral bem bonito. Aleluia. Jesus me dará um lugar com os crentes de toda a cidade. Você vai estar lá, eu vou te ver lá. Eu vou te abraçar lá em nome de Jesus. Das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Tá bonito? Vamos soltar a voz. Necessário a casa que lá hei de ter. Aleluia! Tá lindo demais! Olhe, canta la manderima ceia. Se canta la. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade. Jesus não é homem, não é homem que te prometeu, é Jesus. Chore mesmo. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Para terminar, já terminou. Nido, enterros não hão de passar. Oh glória! Sepulcros jamais são erguidos. Aleluia! Lá mortos não vão. Todos juntos. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de toda a cidade. Você pode glorificar a Jesus. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade.
eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar a Jesus? Quantos podem glorificar a Jesus? Quantos podem exaltar a Jesus? Alabada fácil e daqueles. E como da fácil e decai. E manda baixo e decai. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes. A Deus do céu, das glórias. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor. Eu preciso perguntar, há entre nós alguém que precisa retornar a ter a alegria da salvação? Você precisa voltar para Jesus hoje. Há entre nós alguém que deseja voltar para Cristo? Você que estava afastado depois de uma mensagem tão maravilhosa dessa. O sepulcro não é a linha final, não é a linha de chegada. Há um céu preparado para nós. Todos aqui são crentes em Cristo Jesus. Todos aqui desfrutam desta alegria. Que Deus em Cristo prossiga abençoando a todos vocês. Meus irmãos, nós já estamos encerrando este